Uma reportagem da agência de notícias Bloomberg revelou que a China solicitou a produtores de fertilizantes do país que suspendam as exportações de ureia, que é um importante fertilizante usado na agricultura. A matéria, ou melhor, na agropecuária, a matéria diz que a medida deve restringir a oferta do insumo agrícola e aumentar os custos para os agricultores de importantes países compradores. E cita ainda que esses grandes fabricantes chineses de fertilizantes teriam suspendido a assinatura de novos acordos de exportação já neste início de setembro, após uma ordem do governo. A Reuters ressaltou que cerca de 500 mil de toneladas de ureia estão retidas nos portos da China depois que o país restringiu as exportações do principal fertilizante após um aumento nos preços e que 2 produtores estatais chineses de ureia vão priorizar o fornecimento doméstico, enquanto as inspeções portuárias de algumas cargas do produto químico foram suspensas. Para o agro brasileiro, esse tema importa porque a China é a principal produtora de nitrogênio e fósforo do mundo. Vejam só, pela TV, quem nos acompanha, nesta tela, a relevância do país, segundo dados levantados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Já no potássio, a China é a 4ª maior produtora do mundo e é por isso que esse tema importa para a gente aqui. Vamos tratar disso com o analista de fertilizantes da Greenvest Commodities, Jefferson Souza. Jefferson, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Muito obrigado, Kellen. Prazer em conversar contigo e com todos. Da mesma forma, a gente acabou de ver os dados revelando a importância da China nesse mercado de fertilizantes. Quais os efeitos já sentidos da suspensão das importações por parte do gigante asiático? Kellen, a primeira coisa que aconteceu no mercado foi ali já um estresse muito grande e, na sequência, se não bastasse a oferta sendo restringida, a demanda ela aqueceu. Até para exemplificar o que acontece. Os indianos, eles compram ureia através de um tender. O que é um tender? É uma licitação de compra. Quando a China disse ao mercado que ela iria restringir a exportação, na sequência, os chineses lançaram um tender de compra de ureia. Ou seja, eu criei um problema muito sério, porque se de um lado eu tenho uma queda na oferta, do outro lado eu tenho um aumento na demanda. Ou seja, eu criei realmente um problema e o reflexo disso foi um aumento de $100 nas cotações da ureia aqui no Brasil, por exemplo, na semana passada. Semana passada você quer dizer em 7 dias? Em 7 dias. É bastante coisa, né? Em 7 dias nós tivemos um aumento muito forte, Karen. Particularmente ali, logo quando nós tivemos a notícia, a ureia subiu $100 por tonelada. Estou falando de um aumento superior a 20% em poucas horas que aconteceu essa notícia. Então, o mercado inteiro ficou muito apreensivo com o que aconteceria. Por quê? Pela importância da China, como você falou. O que é importante destacar muito bem? A China ela não vai fornecer ureia para o Brasil. Quem fornece ureia para o Brasil são países do Oriente Médio, do Norte da África e a Rússia. A China ela é uma grande fornecedora de ureia para os países do Sudeste Asiático. Dentre eles, a Índia, que compra mais ureia que o Brasil no mercado internacional. Portanto, quando eu vejo todos esses números, é claro que o mercado brasileiro, que é um grande importador, ele fica um pouco preocupado. Porque caso realmente essas restrições continuem até o final do ano, significa que os compradores da Ásia, eles irão concorrer com o Brasil por carregamentos do Oriente Médio e da Rússia. Isso acirra a concorrência e, logicamente, aumenta o preço para nós aqui no Brasil, que somos grandes consumidores. Muito relevante essa distinção que você faz. A China é super importante nesse mercado de fósforo, de nitrogênio, mas ela não é o principal abastecedor, fornecedor do Brasil. Isso não significa que a gente não é impactado por essa suspensão. E aí você traz, o efeito na formação do preço, que é de uma commodity global, e segundo, a tendência desse mercado continuar a ser impactado. E aí é que entra uma questão, porque nós estamos num período importante de compra para o primeiro semestre de 2024, não estamos? Como isso tem impactado as decisões de compra e se a tendência continuará sendo altíssima para a ureia? Karen, nós estamos num momento crucial. A partir do momento que o produtor brasileiro terminar a semeadura da soja, ele vai para o mercado provavelmente com mais intensidade comprar as demandas para a segunda safra, para o nosso milho, por exemplo. E um aumento como esse não traz nenhum apetite do produtor em antecipar negócio. Hoje nós estamos muito atrasados. Eu diria para você que se nós pegarmos o Brasil, nós temos aí mais ou menos 40% do fertilizante comprado contra uma média de 60% para esse período do ano. Ou seja, eu estou atrasado nas compras e a relação de troca ela está elevada, como nós sabemos, e o produtor muito cauteloso.
ele olha um aumento como esse diretamente para ele. Para você ter uma ideia aí, em poucos dias nós tivemos R$60, R$70 de incremento na ponta para o produtor. Isso em dólares por tonelada. Quando eu penso em reais por tonelada, que muitos produtores compram, eu estou falando de R$350 a R$400 de aumento em 7, 8 dias. Isso atrasa muito e dificulta a tomada de decisão. Daqui para frente, nós vamos ter que acompanhar muito bem esses desdobramentos envolvendo a China, envolvendo a Índia. Nós temos números importantes que nós vamos conhecer nos próximos dias. E isso vai determinar a tendência da ureia daqui até o final do ano. O produtor não pode deixar de olhar. No momento, você entende que é uma tendência altista, motivado especialmente pela suspensão das vendas de fertilizantes por parte da China? Exatamente. No curto prazo, sim. Isso pode mudar, Kelly, muito rápido. Eu sempre falo para o produtor, a ureia é extremamente volátil. É um produto que sobe 20% em poucos dias, mas também ele pode cair 15%, 20% em 2, 3 semanas. É impossível de nós dizermos agora qualquer diagnóstico sem olharmos uma confirmação por parte dos chineses e os desdobramentos desse leilão de compra, desse tender indiano, que nós vamos conhecer nos próximos dias. Excelente, Jefferson. A gente está observando o cenário global e eu te chamo para juntos a gente atualizar a questão do Marrocos. Veja comigo a última informação. Na última semana, um terremoto de altas proporções atingiu o Marrocos e deixou o mercado de fertilizantes do Brasil em alerta. Isso porque o país é fornecedor de adubos fosfatados ao Brasil. Segundo a Agrinvest Commodities, o Marrocos forneceu 26% do MAP e 30% do DAP que o Brasil comprou de janeiro a agosto deste ano. Ou seja, Jefferson, Marrocos importa. Houve algum impacto do terremoto nas minas de fertilizantes do país e que tipo de efeito isso já gerou ou pode gerar ao Brasil? Kelly, infelizmente, nenhum impacto. Por enquanto, nós tivemos a maior empresa do país, que é o CP, reportando que ela não teve nenhum problema. Realmente foi um impacto muito forte para todo o país, porém a logística e também a extração, a princípio, não foram impactadas. Eu não tenho nenhum reflexo de aumento no preço do fosfatado no Brasil e no mundo por conta disso. Felizmente, nada foi tão grave como nós esperávamos, claro, quando nós vimos todas as notícias no final de semana anterior. Então, significa que, realmente, a importância do Marrocos, ela vai além do Brasil. 70% das reservas de rochas fosfáticas estão no Marrocos. Ou seja, quando você vê um terremoto como esse, você coloca em xeque a oferta e extração de fertilizantes daquele país. Obviamente, naquele primeiro momento, muitas questões foram colocadas, mas agora nós vemos que realmente não afetou a logística e também não afetou a extração. Logo depois que aconteceu o terremoto, alguns dias depois, nós já vimos carregamentos deixando os principais portos do Marrocos. Que bom, então não temos problema nem em logística nem em preço. É uma notícia muito boa. Apesar dos desafios que o país passa, essa é uma notícia boa para o mercado de fertilizantes. Para a gente passar a régua, Jefferson, a preocupação principal hoje é China. Marrocos não preocupa? Tem algo que você precise colocar para a nossa audiência ficar muito, muito, muito atenta quando a gente fala de fertilizantes nesse momento? Kelly, eu coloco um ponto importante que às vezes o produtor não olha tão de perto, mas se chama frete. Isso impacta diretamente no preço do fertilizante para ele lá na fazenda. Com o aumento no diesel, obviamente o frete retorno que nós falamos para o fertilizante foi impactado. Isso, obviamente, pode trazer desdobramentos, não sei se por agora ou mais para frente, no preço do fertilizante dentro da fazenda para o produtor. Isso é muito importante para nós pensarmos em poder de compra e tomada de decisão. O frete caro, ele diminui o preço da soja, do milho no interior e aumenta o preço do insumo. Ou seja, você perde o poder de compra. Então, é muito importante o produtor olhar muito bem isso. Claro que não fica na sua conjuntura, mas ele tem que acompanhar. E, por fim, obviamente, tudo isso que está acontecendo com a ureia e olhar a relação de troca. Não tem muito o que fazer e a janela vai se encurtando. E, é claro, a logística é muito importante. Excelente, Jefferson Souza, muito bom tê-lo conosco aqui no Hora H do Agro, analista de fertilizantes da Agrinvest Commodities. Fica o convite para voltar sempre à Jovem Pan News. Obrigado, Kelly. Muito obrigado a todos pela atenção. Nós que agradecemos. Até a próxima.